Alguém quer perguntar algo? Sim, para começar. Pergunta era boa, mas está esquecida. Bom. Eu entendi da parte da dimensão da forma calinear. Dimensão do espaço das K-formas. Bom, tem que fazer um certo trabalho para demonstrar, mas então a questão é essa, né? A dimensão do espaço das formas K-lineares alternadas em Rn é igual a combinação de NKK. Hoje nós temos a participação de um cajado Grothendieck, que é uma homenagem ao meu amigo Zé Luiz. Essencialmente é o seguinte, né? Você pega uma forma ômega, uma forma K-linear alternada em Rn. Aí pega V1, VK, vetores em Rn. E aí você vai ver o que dá ômega de V1, VK. Bom, aí cada um deles você escreve em coordenadas, né? Então isso aqui é igual a ômega, vamos escrever assim, V11 é 1 até Vn1 é n, depois vírgula, etc. V1k é 1 mais Vnk é n. Tá? Cada um dos vetores está aqui. Bom, aí você pode usar a K-linearidade para abrir isso. Isso implica escolher um cara aqui, depois escolher um aqui, sendo que você, vamos dizer, se você escolheu a linha I aqui, você já tem um EI aqui. Então você não pode mais escolher a linha I, porque quando você repete 2 dá 0. Então você tem que realmente escolher K das N linhas. Então cada escolha, você em princípio você teria que fazer essas escolhas independentes. Só que na realidade, né, essencialmente não faz diferença você escolher, quer dizer, faz diferença, mas quando você escolhe aqui o E1, o E2, o E3, vamos dizer, até o EK, pensando assim, escolhi esse, a escolha mais simples. Você escolheu o E2 primeiro e depois o E1, só muda o sinal. Então, esse número já é conhecido. Quer dizer, quais são os números que você precisa conhecer para determinar o valor disso? São esses valores. Quer dizer, conhecer ômega é conhecer o quê? Ômega de vamos botar assim, I1, vou botar assim, I1, 1, I2, 2, para todos os possíveis
IK, né? Em princípio, vamos botar assim, em princípio, IK pertence a um N, né? IK, não, vamos dizer I, né? Não tem que botar IK. I pertence a um N. Tá? Você tem que escolher um E, alguma coisa aqui assim. Né? Só que, na realidade, primeiro, você não pode repetir. Então, estão excluídas as repetições. Em princípio, a ordem conta. Se a forma linear não fosse alternada, trocando a ordem, daria uma coisa completamente diferente. Mas como ela é alternada, quando você troca a ordem, só troca o sinal. Então, na realidade, você só precisa conhecer esse negócio para as diferentes combinações. E aí você pode, por exemplo, ordenar os caras em ordem crescente. Mas basta conhecer ômega de I1. I1, aliás, aqui 1 não tem, né? Não tem esses caras aqui, né? I1, IK, para 1 menor ou igual que I1, menor que I2, esses caras inteiros assim. Pode repetir de novo essa... O argumento é o seguinte, né? Digamos que você tem aqui, vamos pegar aqui o V, 1, VN1, V1K, VNK. Quando você escolher, digamos que você resolva que você vai pegar K desses caras aqui. Para simplificar, vamos pegar os K primeiros. Então você pegou aqui os K. Aí você pegou esses caras assim. Claro que você podia ter escolhido o E1 daqui, o E2 aqui, ou o E2 aqui, o E1 aqui. Mas na hora que você troca a ordem, só troca o sinal. Então, se você olhar bem o que vai dar esse negócio, o correspondente a todas as possíveis escolhas aqui assim, vai dar exatamente o determinante dessa matriz V1, VK1, V1K, VKK, vezes o ômega de E1EK. Porque aqui estão todos os possíveis produtos com esses caras. Quando você pega um produto, vamos dizer, quando você troca a ordem aqui, aparece um produto aqui com sinal negativo. Quando você troca de novo, é exatamente o que a gente faz no determinante. Então, na realidade, né, você tem um monte de produtos com esse número aqui, que aparece com cada uma das trocas de ordem. Mas você pode organizar eles e dizer, bom, isso é um número que só depende dos V's, que vai multiplicar isso aqui. Então, na realidade é isso. Ômega de V1, VK é a soma dos determinantes das matrizes K por K que você tira daqui, mantida a ordem das linhas, multiplicado por ômega dos E's
das linhas correspondentes. Então, isso aí corresponde, né, essas escolhas das linhas. O que você tem que fazer? Você tem que escolher K linhas de N. Por isso é uma combinação de N, K, K. Quer dizer, as combinações de N, K, K, vetores da base, no caso da base canônica, determinam o valor de ômega. Se você conhecer ômega em cada um desses casos, você conhece ômega. Isso não é uma prova exata, assim, mas está te dizendo que, essencialmente, a base, né, está te dizendo o seguinte, né, que uma base desse espaço é dx e 1, dx e k, onde o i é escolhido nesses caras aqui. Essa daqui corresponde a pegar os K vetores que estão em Rn, projetar no RK correspondente a essas escolhas aqui. Então, essa é a ideia da dimensão. Vamos dizer, mas você entendendo isso, você entendeu que a dimensão é essa. Tem uma certa burocracia, eventualmente, para provar isso. Eu acho que eu escrevi essa burocracia. Não, o livro de análise vetorial clássica, eu olhei, depois eu achei que não estava bom, aí eu fiz de novo no livro 2 de cálculo vetorial e geometria analítica. Eu botei um capítulo lá que não serve para nada no curso de cálculo vetorial e geometria analítica, mas que tem a dimensão desse espaço, está lá feito. Numa possível segunda edição da análise vetorial clássica, eu vou copiar esse capítulo e botar. Tá legal assim? Tá com frio? Mais alguma questão assim? Não, beleza? Eu estava pensando que devia fazer uma coisinha, acho que eu não fiz, não sei se vocês fizeram, que é parametrizar a esfera SN. Como tudo nosso é feito com parametrização, né? Na verdade é a mesma... você parametriza, né, S1, né, você faz cosseno, acho que eu vou botar assim, cosseno alfa, seno alfa, alfa pertencente a 0,2π. E aí, se você tiver Sn, S1 aqui, né? Sn mais 1, seria o que você faz assim, né? Você pega o cara de Sn mais 1, aí você tem aqui acho que eu vou botar Sn. Você está aqui em N mais 1, e aqui você tem Sn menos 1. E aí, um elemento daqui, você faz assim, e faz isso aqui, né? E você faz aqui esse vetor, sei lá, V, aqui tem um U, aqui tem um ângulo
beta, vou botar assim, beta N, beta N aqui, quer dizer, isso aqui corresponde a quê? Você faz seno beta N vezes U mais cosseno beta N vezes N mais 1, com beta pertencente a 0π. Então você você começa assim, então você depois vai fazer cosseno alfa, seno beta 1, seno alfa, seno beta 1, cosseno beta 1. Depois você vai fazer cosseno alfa, seno beta 1, seno beta 2, seno alfa, seno beta 1, seno beta 2, cosseno beta 1, seno beta 2, cosseno beta 2, e assim, vamos dizer, etc., né? Com isso faz a parametrização em geral. Quer dizer, isso aqui vai ser assim, né? Quer dizer, o SN, ele vai ter como parâmetros, vai ser de 0, 2π, vezes 0π, em Rn mais 1. Aí aqui você vai ter alfa, beta 1, até beta, eu botei beta N aqui, aqui seria beta N menos 1. E aí vai fazer essa coisa aqui, né? Você vai fazer cosseno alfa, aí você vem seno beta 1, etc., até seno beta N menos 1, depois você vem seno alfa, até seno beta N menos 1, depois você vem cosseno beta 1, até depois seno beta 2, etc., até seno beta N menos 1, depois vem com cosseno beta 2, aí entra com os, deixa eu ver se aqui está certo, seno beta 1, seno beta 2, está certo. Aí cosseno beta 2 vai para o seno beta 3, etc., tá? Quer dizer, aqui, por exemplo, cosseno beta 2, seno beta 3, etc. Até no fim, você só tem o cosseno do beta N menos 1. A gente vai pagar sempre um certo preço, como a gente não definiu o que é uma superfície, o que é integral de superfície, ou o que é uma variedade, integral na variedade, a gente tem que fazer tudo parametrizado. Em particular, a esfera fica essa coisa horrorosa, em vez de ser aquela coisa bonitinha que ela é.
Mas significa que a gente pode fazer certas contas na esfera. Bom. Acho que a gente podia voltar ao teorema da esfera cabeluda. Não existe U de Sn em Rn mais 1 contínua com U de x todo x norma de U de x, vou botar assim, simplesmente, vamos dizer, com U de x tangente, né? E U de x diferente de zero para todo x. Claro que isso aqui é equivalente, como aí você pode dividir U de x pela norma de U de x, você pode dizer que é a mesma coisa dizer que não tem um campo unitário. Tá? Então, você fazendo, vamos dizer, para demonstração, tomando 1 sobre norma de U de x primeira coisa, assim, para normalizar. A segunda coisa, nós podemos supor U de x, vamos dizer, e a outra coisa é para começar. Assim, aqui eu esqueci da coisa, né, da hipótese importante, né, N par. Se N for ímpar, existe. Podia ser que tivesse provado só para N par, mas não para N ímpar. Para começar, supomos o C1. Não sei se precisa C2, acho que basta C1. Vou botar C2, por via das dúvidas. Não que vá precisar. A ideia básica, é a seguinte, né? Você, já falei isso, né? Você pega aqui no ponto x, aí você tem o x aqui, que é um vetor unitário, e você tem, vou botar U de x para cá, U de x assim. Esses dois caras formam
um par de vetores unitários ortogonais. Então, você pode fazer um círculo aqui, né? Você pode fazer a aplicação que a cada S associa assim, cosseno de πs vezes x mais seno de πs vezes u de x, com S entre 0 e 1. Isso faz esse trajeto aqui, né? De x até menos x. E você pode fazer isso com cada ponto. Então, a ideia é assim, você tem uma parametrização da esfera. Né? Φ de 0,2π vezes então aqui você tem n-1 caras, né, em Rn mais 1, parametrização da esfera. Aí, esse cara vai ser o x. Né? Então, aqui você faz uma psi de 0,1. Até podia ter posto logo 0π também, né? Mas, etc. Em Rn mais 1, que leva S, alfa, beta 1, beta n menos 1, em cosseno πs, φ de alfa, mais seno de πs, u de φ desse cara. Aí a ideia é que esse negócio vai fazer vai criar uma espécie, vamos dizer, é como se você tivesse aqui o cilindro, né? Esse cara daqui vai ser como se fosse o cilindro. Aqui é a esfera, e em cada momento você tem a esfera de novo aqui. Né? E você está transformando no instante inicial você tem a sua esfera e no instante final você tem menos a sua esfera. E o bordo, como no meio, como a esfera não tem bordo, o bordo dessa coisa daqui é a esfera final menos a esfera inicial. Está dando para acompanhar isso? Isso aqui é só uma complicação técnica para dizer isso. Né? Eu estou pegando, para cada S, eu estou girando o ponto X da esfera de um certo ângulo, que é π vezes S, e ele vai girando até ele completar uma meia volta e ele vai parar em menos x. Cada um deles vai parar em menos x. Então, no final, cada ponto x da esfera foi parar no menos x. Ou seja, quando você tiver S igual a 1, é como se você tivesse essa φ levando esses caras em menos o φ. É apenas isso. Esse teorema não é aquele que fala que um plano, não existe um plano que engloba uma esfera? Não existe um plano que cobre uma esfera inteira? Não, esse é um Não, vamos dizer que não tem um plano que engloba a esfera inteira, é um teorema relativamente mais simples. Né? Vamos dizer, seria dizer que você não tem
um difeomorfismo entre o plano e a esfera, né? Quer dizer, uma bijeção contínua, com inversa contínua do plano na esfera, que a gente pode transferir para diferenciável. Mas você pode provar isso de uma maneira simples, da seguinte maneira: se você tem a esfera, toda curva fechada na esfera é homotópica a um ponto, você pode encolher até virar um ponto. Então, isso é verdade. No plano isso também é verdade. Só que se existir esse difeomorfismo, vai acontecer o seguinte: na esfera, se você tirar um ponto da esfera, essa propriedade continua valendo, porque você tem uma curva fechada, você pode sair por aqui ou por ali. Então, se você tirou um ponto, pensa assim, tirou o polo norte. Qualquer curva fechada em cima da esfera, você encolhe até o polo sul. Mas no plano, se você tirar um ponto, acabou. Em volta daquele ponto, você põe uma curva e ela não é mais homotópica a um ponto. Então, isso é uma propriedade que teria que ser preservada por difeomorfismos, então esse difeomorfismo não pode existir. Então, é um teorema diferente e relativamente mais simples, né? Esse aqui não, ele só vale para a esfera de dimensão par, quer dizer que não dá para você pentear uma esfera cabeluda, botar um campo de vetores tangentes contínuo. Isso tem reflexos em videogame, porque quando você bota uma realidade virtual, né, e você está, vamos dizer, olhando, né, e aí você varia o ponto. Você tem que sempre definir vamos dizer, daquele ponto para como é que você está olhando. Então, você pode dizer, não, eu sempre miro na origem. Miro na origem. Aí você tem que botar um segundo vetor para definir a sua orientação, que tipicamente você poria um vetor horizontal, alguma coisa assim, né? Ou, pelo menos, você pensaria assim, você tem a origem, tem que ser um segundo vetor que tem que ser perpendicular. Quando você mira para a origem, digamos que você não está nunca na origem, então você tem que botar um vetor perpendicular àquele, né? Porque você olhou, aí o seu plano está perpendicular para onde você olha, e agora você tem que botar uma base ortonormal. Então você tem que escolher o primeiro vetor da base, e o segundo você faz o produto vetorial dele com o vetor que aponta para a origem. Isso significa, olha só, o vetor que aponta para a origem, como ele não vai ser nunca nulo, ele é dividido pela norma dele, ele é um vetor unitário qualquer. Então é um vetor na esfera, que em R3 é de dimensão par. Escolher o segundo vetor perpendicular a ele é escolher um vetor tangente à esfera. Esse teorema diz que isso é impossível, que você não pode fazer isso a priori, definir para cada ponto do espaço menos a origem um vetor que é perpendicular, no cada ponto x, um vetor que é perpendicular a x e não nulo. Então, é engraçado, uma vez estava falando isso, aí alguém falou, eu jogava um videogame que quando o negócio olhava para baixo dava pau, porque o cara programar teve que escolher fazer alguma coisa que deixou esse bug. Provavelmente ele escolheu um vetor sempre horizontal e quando chegou lá não tinha a escolha certa do vetor horizontal. Então, esse teorema é outro teorema. Eu estou dizendo que a ideia da demonstração é isso. Ao ter o x e o u de x, você tem uma maneira, você tem dois vetores ortogonais. Então, você pode criar um círculo máximo passando por x, usando como segundo vetor do plano. Você tem que definir um plano para ter esse círculo máximo. Então, você tem o x e pega o u de x, isso dá um plano, mesmo que você esteja em dimensão
infinita, você tem dois vetores aqui, você tem um plano, e aí você pode fazer isso, andar sobre esse círculo de x até menos x. Como esse u de x existe para cada vetor, você pode fazer isso, no nosso caso, de classe C2. Então, essa aplicação aqui vai ser de classe C2, que pega porque a parametrização da esfera é de classe C infinito. A U, supostamente aqui de classe C2, significa assim, que existe uma vizinhança de Sn, onde ela é definida de classe C2. Então aqui você conseguiu jogar cada um em menos ele, no final do processo. Quer dizer, você vai andando com a esfera sobre si mesma, até que no final, cada x virou menos x. Qual é o problema? Quer dizer, o problema é assim, é que você tem essa φ, vamos dizer, ela está parametrizada, vamos acreditar que ela está bem parametrizada, então a gente tem a forma ômega igual à forma de ângulo sólido em Rn mais 1 menos a origem. Aquela que pega o bicho, projeta na esfera e calcula a área. Basicamente, ela faz, lembrando, né, ômega de x em V1 Vn é igual a determinante de 1 sobre norma de x elevado a n mais 1, x, V1, Vn. Tá, então, a integral, né, a integral de ômega sobre φ é igual a um certo cara aí, eu não sei se ele leva o nome de sigma n, ômega n, vamos chamar de sigma n, eu não tenho certeza, é o nome padrão da área da esfera n-dimensional. Esse cara é um número positivo. Aí, quando você faz a integral sobre, vamos chamar assim, não sei se o menos φ está um nome adequado, vamos chamar isso aqui de psi0, né? Psi0 é essa φ aqui. Né? Quando você faz psi1 de ômega, esses valores todos, isso tudo foi multiplicado por menos 1. Então, os vetores tangentes vão todos multiplicados por menos 1. Você tem aqui um número par de vetores. Então, isso aqui deu positivo. Só que o x virou menos x. Então, aqui você tem um número ímpar de sinais menos, né, e que fazem com que o resultado da integral vai dar igual a menos o sigma n. Mas aí você vai ter a integral, mas isso, vamos dizer, mas o bordo da psi vai ser igual a psi1 menos psi0, porque nas outras, quer dizer, psi1 corresponde a fazer S igual a 1, psi0 corresponde a fazer S igual a 0. E o resto, tudo cancela. E ocorre que d ômega é igual a 0. Então, a integral sobre o bordo de ômega, o bordo de psi de ômega tem que ser igual à integral sobre psi de d ômega, que tem que ser 0, mas isso daqui vai dar
menos 2 sigma n. Se fosse par, quer dizer, se a dimensão da esfera fosse ímpar, aqui você teria um número par de negativos, isso dava o mesmo valor, cancelava, dava zero. Aí você não tinha nada a dizer. Na realidade, isso mostra o seguinte, né, que você não pode fazer essa deformação de transformar o x no menos x. É como se você virasse a esfera pelo avesso, porque você está jogando cada x no menos x. Não é que você não possa fazer isso continuamente, até pode. Você pode impor outras condições de não ter singularidade, como o Vitor estava falando da aula passada. O que você não pode é fazer isso continuamente sem passar pela origem. Porque se você pudesse fazer sem passar pela origem, você poderia aplicar esse resultado. Porque o que foi crucial aqui é que essa deformação acontece dentro do domínio dessa forma ômega, que é o Rn mais 1 menos a origem. Então, é isso que é o teorema da esfera cabeluda. Aí, bom, a passagem para o caso C0 é simplesmente você... esse campo U que é dado em Sn, você pode estender ele para Rn inteiro, simplesmente, vamos dizer, fazendo U de... Você poderia começar isso fazendo U de, vamos dizer, fazendo V de x igual a U de 1 sobre norma de x para x diferente de zero. Aí ficaria faltando zero. Agora você multiplica isso, como isso depende, está dependendo do raio, né? Você multiplica aqui está o zero, multiplica por uma função que faz alguma coisa assim, aqui está 1, né? Em 1 ela vale 1, alguma coisa assim, que vai matar esse negócio perto do zero, porque isso aqui sempre tem norma 1. Né? Então você faz aqui, mantém norma 1 quando x tiver norma 1. Tá? Esse aqui é o raio, é a norma de x. Então multiplica isso por uma função que faz assim, na norma de x, aí ela faz virar zero lá na origem. Aí você estende isso para Rn. Uma vez que você estender uma função para Rn, uma função C0, você pode aproximar ela sobre compactos por coisas sem infinito e que convergem nas derivadas, se for o caso. Aqui nem precisa, né? Então aí você aproxima essa U por coisas de classe C1, C2, o que você quiser, aplica o resultado que está provado para a classe C2. Então você teria o seguinte, se existisse esse cara daqui contínuo, né, teria um campo V, não precisa nem estar tangente, um campo V aqui pertinho desse. Basta que a distância entre eles seja menor que 1. Porque se é menor que 1, esse cara não pode estar aqui. Né? Qualquer cara que esteja aqui, a distância a esse é, no mínimo, igual a 1. Então, se for menor que 1, esse cara não é vertical. Se ele não é vertical, você pode projetar ele aqui e aí ele fica tangente. Se ele ficar tangente, depois você divide pela norma, ele fica unitário. Então, se você tiver um cara contínuo, você aproxima por um C infinito assim, projeta o C infinito aqui, você tem um C infinito tangente, e aí o teorema vale. Então, não poderia acontecer. Então, isso é a demonstração do teorema da esfera cabeluda, tá? A menos de contas que eu não fiz aqui, mas que no fundo, bom, no fundo fiz, né? Porque está claro o que elas iam dar. Acho que eu vou fazer o teorema de Brouwer
Eu fiquei mais animado de fazer o teorema de Brouwer, porque tem um teorema de álgebra linear. Eu estava folheando o livro do Lax, de álgebra linear, lá, e a certa altura tem lá um teorema de Perron, de Frobenius, que é sobre autovalores, no caso do cone dos vetores, que tem todas as coordenadas positivas, você tem uma transformação linear que faz assim, que joga os positivos nos positivos, e ela tem um autovetor com todas as coordenadas positivas, é o maior autovalor e tal. E a existência desse autovetor, ele faz lá de um jeito, faz o Perron, e é uma consequência trivial do teorema de Brouwer. Então, queria fazer por curiosidade. Bom, a gente provou o teorema de não retratabilidade, então o teorema de Brouwer F de B em B contínua, B bola unitária em Rn sempre tem ponto fixo. Então, lembrando que, como é a demonstração, se não existir o ponto fixo, você pega cada ponto x, pega o f de x, faz assim, vou chamar de φ de x, né? E aí φ é um retrato de B em Sn-1. O que a gente sabe que não pode acontecer porque a gente tem um teorema de não retratabilidade, né? Então, que é impossível. Isso, vamos dizer, no caso C1, C2, C coisa. Isso aqui não custa nada fazer as continhas, né? Você tem que calcular esse cara daqui, dá uma equação do segundo grau, que tem duas raízes, mas uma dá o cara de cá, você quer o cara de cá, e aí provar que isso, de fato, é uma função, vamos dizer, tão contínua, tão diferenciável quanto a sua f. E aí você tem, de novo, né, para funções de classe C infinito, esse teorema vale. Você pega uma função contínua, definida aqui na esfera, e você pode estender essa função para Rn, aproximar por coisas sem infinito. Tem um detalhezinho que é o seguinte: a função tem que levar pontos da esfera em pontos da esfera. Então, quando você tira a média, de pontos de um convexo, você está no convexo. Mas quando você tira a média aqui assim, você começa a... Então, é bom você definir a sua
Entendeu? Porque a ideia é a seguinte, você tem a F definida só em B. A primeira coisa é estender a F para Rn. Então, você tem que tomar um certo cuidado, não estender de qualquer maneira, porque depois, na hora que você tirar a média dela aqui, pode dar um valor que não esteja mais na bola. Então, estende por valores na bola. Sei lá, projeta o cara aqui e dá o valor daqui, alguma coisa assim. Né? Aí você aproxima por coisas sem infinito, cada uma tem um ponto fixo, e aí você mostra que se Fn converge para F, o ponto fixo Xn converge, vamos dizer, aí não é o ponto fixo, Fn converge para F, aí os Xn são pontos aqui na bola, então tem uma subsequência que converge, então você tem uma sequência Fnk que converge para F, com Xnk convergindo para um certo X, e aí você mostra que esse X é um ponto fixo. Bom, aí feito isso, o nosso teorema de álgebra linear, são dois teoremas, mas na verdade é o mesmo teorema. Teorema de Perron, vamos botar assim. Tem uma parte dele que é álgebra linear, que eu não vou, talvez, me preocupar em demonstrar. Mas é o seguinte, né? Você tem K é igual ao conjunto dos X pertencentes a Rn, tais que X I maior ou igual a zero para todo I igual a 1 até N. Então, isso é o, sei lá, primeiro quadrante, primeiro octante, primeiro 2 elevado a N ante. Né? E aí você tem uma T de Rn em Rn linear. E a hipótese é que T de x pertence ao interior de K para todo x pertencente a K menos o zero. Basicamente, ela diz o seguinte, né, que T de EI é igual a A1I, a NI, com a JI maior que zero para todo J igual a 1 até N. N aqui é Nzão, assim. Tá? Quer dizer, pegou cada vetor da base canônica e jogou um pouquinho para dentro de K. A parte relevante aqui do teorema é que existe lambda maior que zero e x pertencente a K menos o zero, tal que T de x igual a lambda x. Quer dizer, você tem um autovetor, na verdade, aqui assim, então vou tirar o zero. Tá, tem um cara com todas as coordenadas positivas, que é um autovetor associado a um autovalor positivo também. Ocorre também que esse autovetor é simples, quer dizer, esse autovalor é simples, e que esse x é o único autovetor com todas as coordenadas positivas e que os outros autovalores em módulo são menores do que lambda. Mas a existência desse cara que eu queria observar, né? Vou fazer o desenho para vocês. Você tem aqui, pega assim, esse simplexo aqui, né? É 1, é 2, é 3.
É um teorema que eventualmente também serve em cadeias de Markov, né? Então, você pega esse simplex e ele vira, né? Esses caras vêm aqui para dentro, então ele vira um triângulo aqui dentro. Que é um autovetor? É um cara que você multiplica por um certo lambda e dá o t dele, né? Então você pode... tem uma maneira simples de projetar um cara aqui, que é, né, vamos dizer, você pode fazer se x pertence a k, bom, sim, pertence a k, vamos chamar assim de μ de x igual a x1 mais xn. Né? Então, 1 sobre μ de x vezes x, vamos chamar esse cara aqui de S. Sempre está em S. Então, você pode fazer a seguinte função. Assim, uma observação. O teorema de Brouwer, como ele é um teorema sobre funções contínuas, ele vale em qualquer coisa que seja homeomorfa a uma bola. Quer dizer, se existe homeomorfismo φ de S em D, então Brouwer vale em S. Quer dizer, o que é um homeomorfismo? Uma função contínua com inversa contínua. Claro, né, você transfere, quer dizer, se você tiver uma F de S em S contínua, você faz aqui a φ B, aliás, fazer assim, né? Você pega o cara aqui, leva aqui, traz aqui, e isso define uma certa G, assim, né? Então você pega um ponto de B, leva aqui em S, traz aqui por F, traz aqui, e aí G tem um ponto fixo, né? Então, você tem G de x igual a x. Então, significa que isso aqui é φ menos 1. Né? Então, G é φ de F de φ menos 1 de x igual a x. Aí você aplica, você tem F de φ menos 1 de x igual a φ menos 1 de x. E aí esse cara daqui chama de y, F de y igual a y. Então, claramente, né, um simplexo assim, você pode fazer um homeomorfismo dele na bola. Tá quer dizer, esse cara daqui está em Rn, então ele é uma coisa de dimensão n-1, ele é difiomorfo, uma bola de dimensão n-1. Então, o teorema de ponto fixo de Brouwer vale aqui. Né? E você encontrar... então, você pode fazer o seguinte, né? Você pode definir a função f de S em S, que pega x, faz o t de x, está aqui. E agora você projeta aqui simplesmente dividindo por μ de t de x. Então você pegou o cara, calculou o t dele
e projetou aqui, dividiu por esse negócio. Ele cai em S. Bom, então o que é f de x? F de x igual a x significa que t de x igual a μ de t de x, x, que é um múltiplo. Então, esse cara daqui é o nosso lambda, que é positivo. Isso não dependeu em nada de ter realmente levar K para o seu interior. Bastava levar K em K. Porque o fato de levar K para o interior vai garantir que todas as coordenadas de x vão ser positivas. Se você pegasse esse cara daqui e, por exemplo, permitisse que esse triângulo tivesse os vértices ainda nos eixos, quando você achar o ponto fixo, pode ser que ele esteja numa aresta, seja até um dos vértices, mas ainda estará em K. Então, esse teorema com essa hipótese, sem exigir o interior, simplesmente dizendo que t de x estará em K para todo x em K, e aí existe um autovetor em K, já tem outro nome, é o teorema de Frobenius. Acho que é Frobenius. Acho que seria Frobenius com trema. Bom, então, são dois teoremas, mas, na verdade, o que eles têm de fundamental é uma aplicação do teorema de Brouwer. Eu esbarrei com esse teorema pela primeira vez há muitos anos. Eu estava fazendo doutorado, tinha uns amigos economistas que resolveram estudar um livro lá de um italiano chamado Piero Sraffa, que chama Produção de Mercadorias por Mercadorias. E o problema era justamente, o resultado dele importante é que ele provava que, vamos dizer, você tem... A ideia era assim, você tem uma economia que tem, então, uma certa quantidade de mercadorias, de produtos, né? Sei lá, x1 até xn. E para produzir cada um deles, você precisa de uma certa quantidade de cada um deles. Então, depois de uma primeira rodada, você pega A1 x1 mais A1n xn e produz um tanto lá, alfa xn, sei lá, uma coisa assim. E aí, o problema era provar que tinha uma certa mercadoria que se reproduziria. Quer dizer, com aquela quantidade de mercadoria, ela sairia multiplicada por um certo lambda. E aí a explicação do cara, para mim, pareceu complicadíssima, não consegui entender. Aí eu fui olhar o que era e disse, é o teorema de Brouwer. Na verdade, era esse teorema aqui. Eu não sei se o Piero Sraffa é anterior ou posterior a esse teorema de Perron. Talvez seja posterior, não sei. Mas é interessante que o teorema de Brouwer vai encontrar uma aplicação numa questão de álgebra linear e que, eventualmente, vai encontrar um significado numa questão de economia. Bom, continuando nas aplicações topológicas, acho que a gente podia provar uma coisinha também que é muito útil, muito interessante, muito simples, entanto, que é o seguinte, né? Você imagina que a gente está em R2 menos 0, 0. Aí você pega uma curva fechada.
Então está aqui, falta a origem. Claro que você tem as curvas fechadas que não dão a volta na origem. E tem as curvas fechadas que dão a volta na origem. Então você sempre pode definir, né, vamos pegar assim, C de AB em R2 menos 0, 0. Vamos normalizar aqui, né, botar 0, 1. E aí a gente tem o número de voltas de C em torno de zero, que é 1 sobre 2π integral sobre C da forma, vamos chamar essa forma de dθ, o D é entre aspas, porque vamos dizer, ele não é exatamente a dele, não existe a função θ, né? Mas o dθ de xy é igual a 1 sobre x2 mais y2 menos yx. A gente em nenhum momento, na verdade, provou que esse número aqui era inteiro, né? Mas eu acho que a gente consegue provar uma coisa seguinte, né? Que a gente sempre pode, vamos dizer, se essa curva aqui não passa por aqui, está aqui a origem, você pode pegar aqui o círculo unitário e projetar a curva aqui. Digamos que ela faz alguma coisa assim, aí você projeta e ela vem aqui, volta aqui assim, vai. Então você pode sempre fazer C til de t igual a 1 sobre norma de C de t, C de t. Bom, deve ser verdade que essa daqui e essa tem o mesmo número de voltas. Também deve ser verdade o seguinte, né? Se você definir θ de t como sendo a integral de 0 a t de, vamos escrever assim, supondo que C de t igual a x de t, y de t. Então, botar aqui 1 sobre x de s ao quadrado mais y de s ao quadrado menos y de s x de s vou botar logo, bom, escalar, vou botar x ponto mesmo, x ponto, y ponto de s ds, quer dizer, a integral, né, isso aqui é igual a integral de dθ, só que de 0 a t. Mais, vamos botar isso aqui, mais θ zero. O que é θ zero? Θ zero tal que cosseno θ zero é igual a x de zero sobre r de zero, seno θ zero igual a y de zero sobre r de zero. R de t igual a x quadrado de t mais y quadrado de t elevado a 1 meio. Quer dizer, você tá, a ideia é o quê? É que esse cara daqui mede a variação de ângulo. Então você vai olhando a variação de ângulo, você dá o θ zero, que é o ângulo inicial da curva, e vai acrescentando a variação de ângulo.
deve ser verdade, né? Certamente, C de t é igual a R de t, cosseno θ de t, seno θ de t, para todo t pertencente a 0,1. Tem que ser, senão isso tudo que a gente está fazendo seria um engano, né? Nem sempre eu consigo provar. Você tem que fazer as contas, tem algum macete no meio, mas certamente é um exercício incontornável provar isso aqui. Aí, né, na hora que você faz, se isso é verdade, né, observa que n de C0 é igual a 1 sobre 2π θ de 1 menos θ0, né, que é o θ de 0, vamos botar assim. Porque essa integral aqui, de 0 a 1, dá o θ de 1, você tirando o θ0. Né? Bom, mas com certeza, né? Com certeza, como você volta no mesmo ponto, né, quando você faz t igual a 1, o r volta ao mesmo valor. Então, o cosseno e o seno têm que voltar ao mesmo valor. Né? O que significa que θ de 1 tem que diferir de θ de 0 de um múltiplo de 2π. Então, isso daqui é igual a 1 sobre 2π vezes 2nπ n inteiro. O que significa que esse número, então, é um número inteiro. Tá? Agora, uma questão interessante é a seguinte: deve ser possível a gente fazer uma homotopia entre essa curva e um círculo aqui assim. Mas eu não quero só um círculo aqui assim, eu quero um círculo bonitinho, aquele que é percorrido. Então, eu diria o seguinte: deve também haver homotopia de extremidades fixas entre C e vamos dizer assim, C índice n, onde C índice n vai ser uma função de 0,1 em R2, que vai levar t em cosseno de 2nπt, seno de 2nπt, que é exatamente a curva que vai começar aqui bonitinho e vai andar em movimento circular uniforme, dando exatamente n voltas. Como que isso deve acontecer? Imagina que isso aqui seja um elástico homogêneo e que de alguma maneira foi obrigado a ficar aqui assim. Eventualmente até dando, poderia estar dando n voltas aqui. Na hora que você soltar ele vem para cá e já se distribui uniformemente. Então ele já deve ser basicamente isso, a menos que
vamos dizer, a menos do fato de que o ponto inicial pode estar por aqui, mas aí você dá uma rodadinha nele, ele volta. A demonstração disso, acredito eu, é a seguinte, ó, se você olhar essa função θ, ela vem aqui 0, 1. Aí aqui ela está em θ0. E aqui, né, essa diferença aqui é 2nπ. Aqui é θ de 1. E aqui ela faz o que ela quiser, né? A função faz o que ela quiser. A que a gente quer faz isso. Então, a nossa homotopia tem que ser o seguinte, ó, primeiro você traz a curva toda para cá. Então, esse cara daqui, esse é o C de t, esse daqui é o cosseno θ de t, seno θ de t. Agora, vamos fazer esse θ virar esse aqui. Ó. Simplesmente você faz isso. Ó. Você faz cada um desses caras andar sobre esse segmento até virar o vermelho. Entendeu? Você projeta, mas você faz isso. Anda sobre esse segmento, começando aqui no tempo s igual a 0 e chegando aqui no tempo s igual a 1. Cada um deles. Ao fazer isso, você faz a curva, o θ da curva vai mudando e vai se transformando nesse vermelho, que é a curva andando certinho. Só que ainda está começando aqui e terminando aqui. Depois você só move assim. Todos esses movimentos mantêm as extremidades coladas. Aqui você não mexeu. E quando você andar aqui, você anda mantendo a diferença igual a 2π. Então, isso permite criar essa homotopia aqui. Só rapidinho, pode ter aquela integral ali, a variação de ângulo e Essa aqui é a variação de ângulo, é exatamente a integral da dθ. Só que não é sobre a curva C inteira, né? É da curva no tempo 0 até a curva no tempo t. Quer dizer, eu estou começando aqui, digamos que a curva começou aqui, aí eu vou medindo o ângulo, vamos dizer que no tempo t ela esteja aqui, então a integral vai me dar esse ângulo aqui. Então, para cada t, ela vai me dando esse ângulo. Cada retorno desse faz uma coisa assim. Ele poderia até voltar para um ângulo negativo, como eu fiz aqui, mas depois ele termina com uma variação de 2nπ. Então, isso mostra, né, que, na verdade, mostra isso, né, que toda curva fechada. Então, qual é a conclusão desse negócio aqui? Né? Vou botar assim, uma C aqui. Claro, teve o tempo todo implícito para mim, né, que C de 0 igual a C de 1. Vou botar aqui C1. Então, existe homotopia C1 de extremidades fixas entre C e alguma Cn, N pertencente a Z, com Cn de 0,1
homotopia C1 em R2 menos 00, né? A homotopia não passa pela origem, e essa curva é isso, leva T em cosseno de 2πn T, seno de 2πn T, onde n pode ser zero, né? Se n for zero, a curva fica parada lá no ponto 1, e é exatamente a curva que não envolve a origem, ela é homotópica a um ponto. Tá? Onde sendo n igual a n de C0, que é igual a 1 sobre 2π integral sobre C da nossa dθ. Isso que a gente acabou de provar aqui. Repara que dá um trabalho. Repara que esse resultado deve ser verdadeiro para esferas parametrizadas, quer dizer, para superfícies fechadas parametrizadas em Rn. Imagina em R3 mesmo, né? Você pega um retângulo, né, e parametriza uma superfície fechada. Será que é possível? Essa superfície fechada pode ser um toro, alguma coisa assim. Quer dizer, será que é possível fazer a mesma coisa, fazer uma espécie, olhando para o número de voltas que essa superfície dá em torno de zero, medido pelo ângulo sólido, né? Você pega a superfície fechada, parametrizada, aí pega a forma de ângulo sólido, faz a integral dela sobre essa superfície, dá um número, divide por 4π, deve ser um número inteiro, o número de voltas que ela deu em torno da esfera. Então, fazendo a mesma coisa, será que dá para construir uma homotopia em R3 menos a origem entre ela e uma esfera percorrida N vezes? Repara que esse pulo do gato em dimensão 1 foi relativamente fácil, porque você tinha uma retinha assim, uma curvinha assim, foi só ajeitar. Será que com superfícies vai ser igual? Uma pergunta não muito... tem cara, mas... não sei se dá para botar a mão no fogo. Até, por exemplo, o toro, né, tem aquele buraquinho, o que vai acontecer com ele? Bom, porque a emenda do toro é diferente da emenda da esfera. Bom, deixar essa pergunta. Isso deve ter uma contrapartida em termos de formas, que é a seguinte... Seguinte questão, né? A nossa dθ ainda em R2 menos 00. A gente tem lá a nossa dθ, nossa forma de variação de ângulo. A gente sabe que dθ, na verdade, não é d de ninguém.
né? Porque a integral dela é sobre caminhos fechados, pelo menos em R2 menos 0,0, nem sempre dá zero. Aí imagina que você tem uma ômega, né, que é também uma forma em R2 menos 0,0. Bom, para brincadeira ter graça, imagina que d ômega é igual a zero. Então ela é candidata a ser derivada de alguém, isso é um gradiente, vamos dizer. Mas a gente sabe que pode não ser. Bom, se não for, é porque a integral dela sobre algum caminho fechado vai ser diferente de zero. Na verdade, está claro o seguinte, está aqui a origem. Se for uma curva assim, C, assim, a integral de ômega sobre essa C tem que ser zero. Por quê? Porque você aplica o teorema de Green aqui, e aqui não tem nenhum problema. D ômega é zero, então você pode aplicar isso, vai dar zero. Mas se você fizer, pegar uma gama aqui assim, a integral de C sobre gama dessa ômega, aqui é duvidoso, pode não ser. Na verdade, pelo que a gente acabou de ver, acontece o seguinte, toda curva fechada em R2 menos 0,0 é homotópica a um círculo aqui dando um certo número de voltas ou um ponto. Se for um ponto, a integral dá zero. Se não for um ponto, dá um negócio desse. Então, na realidade, a questão é a seguinte, né? Você pode pegar C1 de 0,1 em R2, que leva a T em cosseno de 2πt, seno de 2πt, que é o círculo dando uma volta, né? E você pode dizer o seguinte, que existe eta tal que, vou botar uma F, né? Existe F de R2 menos 0, vou botar logo assim, em R tal que dF igual a ômega, isso é C e somente C, integral sobre C1 de ômega igual a zero. Se sobre essa for zero, sobre qualquer outra vai ser. Porque qualquer outra vai ser homotópica a essa, dando um certo número de, multiplicada um certo número de vezes. Então, é isso que decide. Se não for, se essa integral for diferente de zero, ainda tem uma coisa interessante. Ó. Imagina integral de ômega sobre C1 igual a um certo alfa diferente de zero. Então, esse deu alfa. A integral da nossa d ômega a integral sobre C1 da d θ dá 2π, né? Porque eu não dividi ela por 2π. Né? Então, se você fizer a integral sobre C1 de 2π ômega menos alfa d θ, isso aqui dá zero. Ou, se você preferir, né, ômega, podemos botar assim, ômega, fica mais bonitinho, assim. Né? Logo, essa daqui é df. Quer dizer, essa daqui, a integral dela sobre essa curva é zero, então sobre qualquer curva fechada vai dar zero. Então, existe f de R2 menos 0 em R, tal que ômega é igual a
alfa sobre 2π dθ mais df. Isso, na verdade, está dizendo o seguinte, que qualquer forma ômega com derivada exterior nula aqui é um múltiplo da dθ mais um gradiente. Quer dizer, os gradientes, na verdade, funcionam como as formas nulas, porque elas integradas sobre curvas fechadas dão zero. E aí, a menos de uma forma nula, a ômega é um múltiplo da dθ. Assim como, vamos dizer, uma curva fechada, a menos de uma homotopia, é um múltiplo do círculo que dá uma volta na origem. Então, o resultado é interessante, né? Deve dar para provar de maneira similar, talvez não tão óbvio assim, né? Mas se tiver se você tirar um certo número de pontos, você bota aqui os circulinhos e toda curva fechada deve ser homotópica, não digo, né? Porque uma curva fechada não pode ser homotópica 3 curvas fechadas, mas deve ser homóloga no sentido da diferença entre ela e um múltiplo, e múltiplos dessas daqui deve dar vamos dizer, deve ter uma região cujo bordo é a diferença entre ela e múltiplos dessas aqui, de maneira que você possa aplicar um teorema de Green. E aí deve ter alguma coisa também, né, entre formas que têm derivada exterior nula e combinações das formas de variação de ângulo em relação a cada um desses pontos. O que são mais ou menos indicações do seguinte, né? A existência de um buraco faz com que você tenha, vamos dizer, curvas fechadas que não são homotópicas a um ponto, ou cadeias fechadas que não são exatas. A ideia é mais ou menos assim, né, que o número de buracos, vamos dizer, quando você tem um buraco aqui, repara que você tem os inteiros determinam as curvas, quer dizer, cada curva tem um número inteiro que determina quantas vezes essa daqui é equivalente a ela. Isso dá mais ou menos, dá para a gente formalizar isso como grupo de homotopia. Quer dizer, vamos dizer, você faz uma classe de homotopia que são as curvas que são homotópicas umas às outras, nesse espaço aqui. Então a ideia é que aqui você tem esse buraco. Duas curvas fechadas aqui em R2 menos esse ponto são homotópicas de caminhos fechados, sei somente se elas dão o mesmo número de voltas nesse buraco aqui. E aí esse grupo, pelo que a gente viu, na verdade é o grupo dos inteiros, porque cada uma é determinada por um número inteiro. Já as formas fechadas, vamos dizer, que têm derivada exterior nula, elas são equivalentes, no sentido de que a diferença é a derivada de alguém, a múltiplos de dθ. Quer dizer, esse cara, as formas fechadas são basicamente um espaço vetorial, mas você pode dizer que duas formas são equivalentes se a diferença entre elas é um gradiente, uma derivada de alguém. E aí esse espaço quociente tem dimensão 1 também. Tem alguma relação entre eles, assim. Você pode ter a esperança assim, de medir a quantidade de buracos, talvez, pela
vamos dizer, pelo que acontece com as curvas fechadas, né, no sentido desse grupo, ou pelo que acontece com as formas fechadas, que têm derivada zero. É uma esperança assim que funciona razoavelmente em R2 menos pontos, mas em situações mais complicadas, as classes de homotopia medem mais do que os grupos de homologia, de cohomologia, desculpa, que seriam os grupos de homologia ou de cohomologia. Então a gente vai, talvez, falar um pouquinho disso. Isso tem... Bom, vai ter algum reflexo em funções de variáveis complexas, que você tem umas integrais de linha aí. Mas, bom, os dois resultados interessantes são esses, e dependeram muito, né, nessa história, da gente conseguir criar uma homotopia entre qualquer curva fechada e um círculo padrão dando N voltas em torno da origem. Então, vamos dizer, deu um certo trabalhinho. Né? Tá, deu para... Então, acho que hoje vamos ficar aqui em aplicações topológicas.